Se você realmente gosta deste programa, por favor, curta e se inscreva para mais atualizações. Oi, sou Lori, uma residente de Iowa, e minha pergunta para o Rabino é que os cristãos são ensinados que a única forma de obter perdão dos pecados é crendo em Jesus Cristo, certo? Eles são ensinados que o povo judeu não tem perdão dos pecados porque não houve sacrifício animal desde a destruição do segundo templo pelos romanos. Isso resultou na interrupção do sacrifício da manhã e da noite. Rabino, você pode explicar como os judeus recebem perdão pelos pecados hoje? E se o Messias será quem perdoará os pecados? Obrigado. Sim, essa pergunta é uma daquelas que realmente não sei por onde começar, então vou abordar esse assunto da maneira mais clara e objetiva possível. Acontece que o que você está expressando realmente é muito semelhante ao que está presente na mente e nos corações dos cristãos. Cristãos refletem de fato que no mundo antigo a forma como os judeus expiavam os pecados era através de um sistema de sacrifícios. Se você assaltasse um banco, traria um sacrifício. Se você comeu um cheeseburger bem saboroso, você só traria um sacrifício. Acontece que não era assim. Na verdade, nos tempos bíblicos era necessário que você se arrependesse dos pecados que cometia intencionalmente. Você tinha que confessar seu pecado, voltar-se para Deus, renunciar ao seu pecado e Deus te perdoaria. Na verdade, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, quando o rei Davi é confrontado pelo profeta Natã durante uma conversa particular e significativa, é fundamental que a conversa tenha sido privada se você perguntar mais tarde. Vou explicar. Natã apresenta a Davi uma parábola jurídica cheia de simbolismo e significado profundo. E Natã, o profeta, comunica a Davi que, na verdade, ele é quem cometeu um pecado verdadeiramente ultrajante e grave. Davi, em duas palavras, Atat-se Lashem, que significa piquei diante do Senhor, foi suficiente para Deus olhar em seu coração. Ele sabia que estava quebrado e Natã respondeu, sim, e Senhor já te perdoou. E sem nenhum sacrifício, e, como se pode ver claramente, o sistema sacrificial destinado ao pecado abrange três áreas específicas, que não são aquelas que qualquer um que cresceu no mundo cristão costuma conhecer. Esperaria predominantemente ser para pecados não intencionais. Há um Hashem, que significa que se você confessar o pecado novamente, enfraquecendo, o ato original é significativo, e se você trouxer um sacrifício em estado de impureza, deve querer mostrar a Deus que realmente se arrependeu profundamente do que fez. Você faria isso de maneira demonstrativa com uma oferta pura, ou o sumo sacerdote faria no Yom Kippur por você. Não é expiação vicária conforme Levítico 16:16. Como se pode observar, os profetas previam que as pessoas se tornariam extremamente obcecadas por um sistema sacrificial. No 7º capítulo do livro de Jeremias, encontramos um capítulo significativo, um discurso impactante e uma profecia que o profeta pronunciou, o que quase resultou em sua morte. Mas, nesse contexto, ele criticou os filhos de Israel e afirmou que eram extremamente tolos ao pensar que sacrifícios os ajudariam de verdade. Nesse contexto, Jeremias fala no final do período do primeiro templo, desencorajando seus ouvintes a acreditarem que qualquer sacrifício, por menor que seja, poderia ajudá-los. Qualquer sacrifício que eles fizessem não os ajudaria a derrotar o poderoso Império Babilônico. E ele disse calmamente, parem de gritar, por favor. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor destes, não? No versículo 21, é mencionado que ao saírem do Egito deveriam oferecer um sacrifício pelo pecado. Estava bem previsto na Bíblia hebraica que as pessoas, ao longo do tempo, entenderiam mal esse ritual, que na verdade os aproximava de Deus. Não era um ritual estranho que apenas expiava o pecado, como acontecia no mundo pagão e suas tradições antigas. As pessoas estavam sob a impressão de que, de alguma forma, o sangue poderia salvá-las. Falo muito sobre isso em Vamos Entender a Bíblia, tanto no volume 1 quanto no volume 2, abordando diversos temas importantes. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6,
Isso é realmente importante porque José fala a um reino do norte que muitas vezes não tinha acesso ao templo. Ele diz que deseja misericórdia e não sacrifícios. Conhecer a Deus é mais valioso que fazer oferendas. Além disso, né, o Messias, por sua natureza, nunca vai expiar um pecado, nunca em hipótese alguma. Não existe nada parecido assim no Tanakh. Se você ler Miqueias capítulo 6, versículo 6, Mirra é seu verdadeiro nome. Ele foi contemporâneo do profeta Oséias e também foi contemporâneo do profeta Isaías. Leia o capítulo 6, versículos 6 a 8. Ele também ficou extremamente enfurecido com essa tolice espiritual absurda. Bem, as pessoas achavam que poderiam trazer um sacrifício e isso os salvaria. E ele disse, Deus não quer nada disso. Não traga seus holocaustos. Ele quer que você retorne a Deus. Mas a igreja enfatiza repetidamente que você realmente precisa de sangue para expiar os pecados cometidos ao longo da vida. Havia muito em jogo porque, segundo a Bíblia cristã, você precisa de sangue para a salvação. Hebreus 9, 22 cita de forma muito deliberada Levítico 17, 11 e diz que sem o derramamento de sangue não há expiação. A conversa é realmente requintada e intrigante entre Nabucodonosor, o poderoso rei do vasto império neobabilônico, e Daniel. No capítulo 4, Nabucodonosor estava bem ciente de que Daniel, um homem sábio, era um profeta de Deus que podia interpretar sonhos com grande precisão. Nabucodonosor, mais uma vez, tem um sonho muito perturbador. Uma árvore surge, não uma qualquer, mas uma que poderia sustentar uma floresta. A vida selvagem, como pássaros e animais, tudo se alimentava dessa grande árvore, mas então ela foi destruída. E Nabucodonosor começou a entender. Com grande angústia e tristeza que ele tinha, que embora tivesse alcançado notáveis alturas de poder, o Império Neobabilônico enfrentava dificuldades. Foi algo que o mundo nunca tinha visto, uma nação tão poderosa, mas que ele de fato seria destruído. E Daniel e eu, mas eu realmente encorajo você, querido espectador, a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 4, versículo 24, mas com uma atenção. Se você estiver abrindo uma Bíblia cristã, a passagem aparecerá como capítulo 4, versículo 27. Diferentes, mas é importante apenas saber disso, que elas são diferentes, os versículos são numerados de forma diferente. Então, o versículo 27 em uma Bíblia cristã é o versículo 24 em uma Bíblia judaica, a mesma passagem. O que diz ali? Daniel está, na verdade, dando conselhos a Nebucadnezzar. Ele diz, deixe-me oferecer um conselho que pode realmente te ajudar bastante, porque Nebucadnezzar seguiu um caminho muito errado e perigoso. E, incidentalmente, você que acredita no Deus de Israel, se não está estudando Daniel e não conhece os primeiros 6 capítulos, não há desculpa. Porque os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel são muito fáceis de ler e compreender. Eles são como ler o livro de Gênesis. É muito fácil de ler. É muito fácil de ler. Os últimos 6 capítulos são um pouco desafiadores, mas os primeiros 6 capítulos... E ele diz, deixe-me aconselhá-lo a redimir seu erro com caridade genuína e seu pecado com bondade sincera para com os pobres e necessitados, para que a sua tranquilidade possa ser prolongada. Então, o profeta Daniel não é qualquer um. Este é um profeta de Deus que está dizendo a Nabucodonosor como se redimir do pecado. A propósito, qual é o contexto quando Nabucodonosor é informado sobre como seus pecados poderiam ser redimidos? Essa conversa ocorreu enquanto o templo ainda estava de pé? Não. Essa conversa ocorreu em Jerusalém? Nem perto. Aconteceu na Babilônia, no sul da Mesopotâmia. Portanto, não havia sistema sacrificial na teologia cristã, essa conversa era impossível. Este conselho não fazia sentido algum, porque esta conversa é claramente inconsistente com os ensinamentos de Paulo. Claramente, a caridade redime os pecados. Riquezas não servirão no dia do julgamento ou no dia da ira, mas a caridade salvará uma pessoa.
Sobre a morte, o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 4, é revelado pelo sábio rei Salomão no capítulo 8. O capítulo 8 traz uma conhecida profecia do rei Salomão, autor de 3 livros no Tanakh. O rei Salomão, após completar o primeiro templo, nos diz estranhamente que um dia você estará no exílio, na terra de seus inimigos, longe e perto. E lá você se encontrará em um dilema complicado, onde com certeza vai se arrepender profundamente do que fez. O que você faz? Jesus. Calvário, a cruz, o único Filho de Deus. Então, se você crer nele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Se o rei Salomão tivesse dito isso, eu não estaria no ar agora. Eu estaria na igreja agora. E você também. O que o rei Salomão diz reflete suas ações. Você confessa seus pecados no céu. Você se volta para este lugar especial que eu construí. É por isso que os judeus se voltam para o monte do templo quando oramos. Deus ouvirá atentamente suas sinceras orações no céu e certamente perdoará todas as suas transgressões e erros. Eu encorajo você para abrir a passagem de 1 Reis capítulo 8, versículos 46 até 50, e veja que tudo isso está em um contexto apropriado. Isso não é poesia. O rei Salomão está usando prosa padrão. Ele não está usando o tipo de linguagem que emprega em livros como Eclesiastes ou Provérbios, que são mais difíceis. Está muito claro. Essas informações precisam ser extremamente acessíveis a todos os usuários. A Bíblia nos ensina, no livro de Oséias, capítulo 14, que ao invés de qualquer sacrifício, na chama purim se fazendo, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios de nossos lábios. Então somos repetidamente informados na Bíblia hebraica que, se você não tem o sacrifício, que realmente só é necessário para pecados não intencionais. Você ora com fervor, se arrepende sinceramente e confessa seu pecado. Não há menção em lugar algum, nem uma única passagem clara em qualquer lugar encontrado, que se você acredita que o Messias morreu pelos seus pecados, você está salvo, e se não acreditar, você está condenado. Nenhuma, nem mesmo na passagem de Isaías 53, há tal afirmação. Na verdade, bem ao contrário do que muitos pensam, quem pode ser salvo é o próprio servo Israel, que é dito que se você fizer uma restituição para salvar sua alma, então você verá a pequena semente, sua vida será grandemente prolongada e o maravilhoso propósito de Deus florescerá em suas mãos. É realmente o oposto. Entretanto, a ideia de que você pode simplesmente trazer sacrifícios e que Deus o perdoaria, acreditando que ele deseja apenas sangue, sangue e mais sangue, isso é constantemente repetido nas igrejas. Isso é desconhecido na Bíblia hebraica e que o Messias deve morrer pelos pecados de alguém não está em lugar algum, ao contrário, o Messias deveria repreender Hikara. Ele ensinaria com sabedoria, ele julgaria com justiça o Shafat Bana Amão, ele julgaria entre todas as nações e, como resultado, as pessoas se arrependeriam, fariam o verdadeiro, voltariam para o Deus de Israel. O que realmente acontece é que, quando crescemos em um mundo predominantemente cristão, você soa como se tivesse um sotaque americano. Apesar do que você acredita sobre seu país, os Estados Unidos é um país cristão e bastante conservador. Natal é um feriado nacional. Você é muito afetado pela atmosfera cristã, que é amplamente predominante em todos os Estados Unidos da América. Se você quiser ver países seculares, vá para a Europa. Os Estados Unidos são, a menos que você visite a Europa, você não percebe quão conservadores e religiosos são. Isso afeta a todos. Então, eu sempre incentivo as pessoas a voltarem à própria Bíblia. As Escrituras nos dizem que voltemos a Deus e Deus perdoará nossos pecados através da bondade amorosa e da verdade, a iniquidade será expiada. E pelo profundo temor ao Senhor, o homem se afasta do mal. Provérbios, capítulo 16, versículo 6 da Bíblia. É isso que a Bíblia diz.
essas ideias não são consistentes com o que é ensinado no Novo Testamento, e lembre-se de que a Bíblia cristã, e mais importante ainda, as cartas de Paulo, contêm a base fundamental da teologia cristã. Imagine por um momento se você pudesse verdadeiramente expiar todos os seus pecados da mesma maneira que as pessoas expiam os pecados que cometem contra você. Quero dizer, alguém já te machucou ou disse algo a você que realmente... E alguém já se desculpou sinceramente e de coração com você na sua vida? Alguém já lhe disse com sinceridade, eu realmente sinto muito pelo que fiz? Espero que isso tenha acontecido com você, certo? E se alguém realmente fez isso, aposto que você respondeu, ok, eu te perdoo. Se você puder perdoar. Você é misericordioso o suficiente para perdoar aqueles que te ofenderam, se achar que eles realmente se importavam? Deus, que conhece os pensamentos da mente, não é Deus pelo menos tão misericordioso quanto você? Isso faz sentido? Se você é misericordioso, certo? E se não muitas pessoas disseram que sentem muito a você, deveriam. Mas eu poderia imaginar que há pessoas que te machucaram. Tenho certeza de que você já foi machucado na sua vida. Não sei emocionalmente. Se algumas das pessoas que te machucaram tivessem apenas dito que realmente sentem muito, você perdoaria. Bem, se você perdoaria, não esperaria que Deus fosse pelo menos tão misericordioso quanto você? A resposta é que Ele é, e Ele te perdoará se você apenas se voltar para Ele. Muito obrigado pela sua pergunta atenciosa e relevante. Se você realmente gostou deste programa, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.